A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Aqui é o vosso irmão em Cristo, Marcos Paulo. Eu tenho uma palavra instrutiva para o vosso coração. Aqueles que exercem o ministério, aqueles que têm o ministério da parte de Deus, eu tenho uma palavra para nos instruir acerca do próprio ministério e da chamada de Deus para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo de número 24, diz assim: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. O tema deste estudo, podemos assim dizer, será: exerça o ministério com competência e habilidade emocional. Meus amados, nós sabemos que o servo do Senhor, ele não pode agir dentro do ministério, dentro do reino de Deus, baseado nas suas emoções, baseado no seu achismo, baseado na sua intelectualidade. O servo do Senhor, ele deve agir conforme a palavra de Deus. O servo do Senhor, ele deve agir conforme a natureza de Deus e não a natureza humana. Aleluia, glória a Deus. E aqui então eu separei alguns tópicos para a nossa própria meditação. E o primeiro tópico aqui que eu quero ressaltar para aqueles que exercem o ministério e querem exercer o ministério com competência e com habilidade emocional, o primeiro ponto aqui a salientar é: pense antes de responder. Aqui está o primeiro tópico para aqueles que querem exercer um ministério com habilidade e competência na presença do Senhor. Pensar antes de responder. Nós sabemos que a ansiedade, ela traz um problema muito profundo na vida daqueles que exercem o ministério. Eles não gostam muito de ouvir e acabam atropelando as pessoas e respondendo de forma inadequada por não prestarem ouvido, prestarem atenção naquilo que a pessoa está a falar. Então, o primeiro ponto aqui é: pense antes de responder. O segundo ponto é: responda com base em princípios e não nos seus pensamentos e sentimentos negativos. Escute, responda com base em princípios e não com sentimentos negativos. Nós temos que responder segundo a palavra de Deus. Nós temos que responder embasados dentro da Escritura e não conforme os nossos sentimentos negativos. Ou seja, as nossas respostas, elas têm que ser respostas dadas conforme a palavra e não conforme as nossas emoções. Caso do contrário, iremos responder com palavras duras, com palavras negativas, com palavras ofensivas, e isso já está saindo fora do nível espiritual. Isso já está saindo fora do patamar espiritual que um servo do Senhor, ele tem que ter para exercer o ministério com competência e habilidade emocional. O terceiro tópico é: se coloque no lugar do outro. Antes de você fazer qualquer coisa, até mesmo para dar uma instrução, até mesmo para aconselhar, ou quando você vê alguém passando por uma dificuldade, ou quem sabe algum pecado cometido, antes de qualquer coisa, se coloque no lugar da pessoa. Por quê? Porque aí você vai ver como realmente deve responder, como realmente deve aconselhar, como realmente você conseguirá instruir esta pessoa de uma forma correta, de uma forma positiva e de uma forma que agrade o coração de Deus. Aleluia! Sempre se coloque no lugar
da pessoa. Fazendo assim, você vai exercer um ministério com competência e habilidade emocional. Em quarto, pratique a paciência. Todo servo de Deus tem que ter paciência. Aqui muitos falham. Aqui muitos tropeçam. Aqui muitos caem. Por quê? Por não ter paciência. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que praticar a paciência. A paciência faz parte do ministério do servo do Senhor. E o servo do Senhor que pratica a paciência exerce o ministério com competência e habilidade emocional. O quinto tópico, paciência para ouvir. Obreiros que não têm paciência para ouvir e muito não está maduro e ainda não conseguirá exercer o ministério diante de Deus. Aleluia. Todo o servo do Senhor, todo o servo de Deus, ele deve ter paciência para ouvir. Ele tem que ouvir as pessoas, ele precisa ouvir o ponto de vista das pessoas, ele precisa ouvir as queixas da pessoa, ele precisa ouvir a confissão da pessoa, ele precisa ter muita paciência para poder ouvir, aleluia. Muitos só querem falar, muitos só querem soltar palavras aos ouvidos das pessoas, mas não tem capacidade para ouvir. Então, em quinto lugar, tenha paciência para ouvir. Tendo paciência para ouvir, vai exercer o ministério do Senhor com competência e habilidade emocional. Glória a Deus. E em sexto, paciência para responder. Uma resposta precipitada pode criar problemas e não solucionar problemas. Veja, temos que ter paciência para ouvir e agora paciência para responder. As nossas respostas têm que ser dadas e temperadas com sal. O que significa isso? Significa que a resposta que sai dos meus lábios para o ouvinte, ela tem que ser uma resposta adequada, uma resposta branda. A verdade, meus amados, ela não pode ser dita muitas vezes com ignorância, com prepotência, querendo ferir, querendo ofender a pessoa. Não é este o objetivo da palavra de Deus. O objetivo da palavra de Deus é ser falada, a pessoa entender, digerir a palavra de Deus, aleluia, e aí sim a palavra de Deus gerar um fruto que o leva para o arrependimento. Não é a nossa brutalidade no falar, não é a nossa ignorância no responder que vai fazer a pessoa se arrepender, que vai fazer a pessoa deixar o pecado. Não é desta forma de maneira nenhuma. Aleluia. Nós temos que ter paciência para responder, porque tendo paciência, a resposta vai sair com direção do Espírito Santo de Deus. Exerça o ministério com competência e habilidade emocional. Em sétimo, paciência para administrar situações complicadas. Existem situações que o obreiro precisa pedir socorro de companheiro mais experiente naquela área. Escute, não adianta nós sermos orgulhosos e exaltados. Tem muitas coisas, meus queridos, que nós precisamos de ajuda. Tem muitas coisas, meus amados irmãos, que nós temos que ter paciência para administrar situações complicadas. E quando nós não temos esta capacidade, quando nós não temos ainda experiência sobre aquele assunto, nós devemos de ter humildade e chamar quem tem mais experiência para nos ajudar a resolver aqueles problemas. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. E em oitavo lugar, o servo do Senhor, o obreiro de Deus, a obreira de Deus, tem que ter paciência com os ignorantes. Não adianta ser ignorante com ignorante, não. Carne com carne gera muito pecado, gera problema, gera briga, gera mágoa, gera intriga, só gera coisa ruim. Mas nós temos que ter paciência com quem é
ignorante. Isto, meus amados, somente quem está deixando Deus trabalhar na sua vida. Isso somente quem está deixando o poder de Deus trabalhar no seu interior. Isso somente quem está deixando a palavra de Cristo reinar dentro do seu coração. Aleluia. Ter paciência com os ignorantes. 9 tópico, paciência com os defeitos físicos. Nós temos que ter paciência com as pessoas que têm defeitos físicos. Não adianta você ficar aí sem ter paciência, ficar agitado, ficar nervoso, não. Para exercer um ministério com competência e habilidade emocional, você e eu precisamos ter paciência com quem tem deficiência física. Glória a Deus. Em 10º tópico, paciência com os velhos debilitados na saúde. Veja, eu já vi várias vezes obreiros tratar mal as pessoas por causa de uma debilidade física. Obreiros, pastores, não tendo paciência para lidar com os deficientes físicos. Isso demonstra falta de espiritualidade. Isso demonstra que o ministério que está sendo exercido, ele está sendo exercido de forma errada, de forma equivocada. Precisamos ter paciência com quem tem defeitos e debilidades na saúde. Olha bem, o tópico 11, paciência em tratar com crianças, adolescentes e jovens na igreja. Aqui muitos tropeçam. Aqui muitos erram. Aleluia. Tem que ter paciência com as crianças na igreja. Tem que ter paciência com a juventude na igreja. Tem que ter paciência com eles dentro da casa, aonde se reúnem os irmãos para cultuar, para adorar, para ministrar diante de Deus. Não podemos agir, meus amados, de forma emocional. Nós temos que ter competência. Nós temos que ter habilidade emocional para lidar com estas coisas. Aleluia! Quantas pessoas são extirpadas da igreja? Quantas pessoas não querem mais se reunir com os irmãos por causa do tratamento de alguns dentro da casa do Senhor? Tratam as crianças como se as crianças fossem algum bicho, alguma coisa. Não! Nós precisamos ter paciência para tratar com as crianças. Nós precisamos ter paciência para tratar com os adolescentes e com os jovens dentro da casa do Senhor. Veja, todas estas coisas que estão sendo ditas aqui é para que eu e você venhamos exercer o ministério com competência e habilidade emocional. Tópico 12, paciência com questão em processo de formação, crescimento e amadurecimento. Escute, nem todas as pessoas têm o mesmo nível que eu. Nem todas as pessoas têm o mesmo nível que você. Então nós temos que ter paciência com essas pessoas que estão em processo de libertação, em processo de amadurecimento, em processo de crescimento espiritual. Aleluia! Então nós temos que parar de julgar, ser menos juiz e ser muito mais mão amiga. Nós temos que ter paciência com essas pessoas, estender as mãos para elas. Por quê? Porque um dia nós também estávamos na mesma situação. Não foi diferente. Não foi diferente. Aleluia. Glória a Deus. Temos que ter paciência com essas pessoas que estão em processo. Algumas têm um processo de deixar o mundo. Algumas têm um processo de deixar alguma obra da carne. Algumas estão em processo de deixar algum vício, alguma roupa indecente, alguma coisa. E nós precisamos ter paciência. Aleluia. Porque é Deus quem faz esta obra. É Deus quem liberta, é Deus quem sara, é Deus quem traz, é Deus quem chama, é Deus quem capacita. Oh, glórias ao nome de Jesus. Nós temos que ter paciência com as pessoas que estão em processo de libertação, em processo de crescimento e em processo de amadurecimento espiritual. Glória a Deus. Escute o que a palavra de Deus diz. Manso para com todos, apto para ensinar,
e sofredor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 diz assim: e o servo do Senhor não convém contender, mas ser manso com todos, apto para ensinar. Versículo 25 diz assim: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Aleluia, glória a Deus. Isto aqui é tratar com habilidade, competência emocional. Não é ser emotivo, não é ficar bravo, não. Não é ficar irado, revoltado quando a pessoa resiste a algum assunto, resiste àquilo que estamos falando. É claro que não, a pessoa pode resistir, mas a Bíblia diz que nós temos que instruir com mansidão. Isso identifica espiritualidade. É isto que Paulo está ensinando o seu filho na fé, Timóteo. Aleluia. Isto serve para mim, isto serve para você. Nós precisamos exercer o ministério com competência, com habilidade emocional, não andando segundo emoções humanas. Oh, aleluia, eu sinto a presença do Senhor. Deus quer nos dar habilidade, Deus quer nos dar competência, mas deixa o Espírito de Deus trabalhar na tua vida. Glória a Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 5, diz assim: bem-aventurado os mansos de coração, mansidão no coração. Não é nervosismo, não é agitado, não é bravo, não é irado, não é nervoso, não. Não é gritando, não é xingando, não é batendo, não. A Bíblia diz, bem-aventurado os mansos de coração. Oh, glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz em Gálatas capítulo 5, versículo 23, mas o fruto do Espírito é mansidão e domínio próprio. Veja, isso é a palavra de Deus. É isto que Deus espera de nós. É isso que Deus requer do servo do Senhor, requer do obreiro de Deus. Nós temos que ter competência e habilidade emocional para lidar com as pessoas, para lidar com o reino de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 21, versículo 19, é na vossa paciência que possuís a vossa alma. Deus não quer nenhum obreiro que seja bravo, irado para tratar com as pessoas, mesmo com aqueles que resistem à verdade, mesmo que aqueles que não concordem com a palavra falada. Nós temos que falar com mansidão, nós temos que saber responder, nós temos que pensar para responder, nós temos que se colocar no lugar do outro, nós temos que ter paciência para ouvir, nós temos que ter paciência para administrar as coisas de Deus. Aleluia! Exerça o ministério com competência e com habilidade emocional. Aleluia. Glória a Deus. Esta é a instrução de Deus para a minha vida e para a tua hoje. É isto aqui que Deus tem preparado para nós. Esta é a mensagem de Deus hoje para a tua vida. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, deixa Deus moldar o teu vaso, deixa Deus te guiar para que você tenha um ministério e exerça o ministério com competência e com habilidade emocional. Aleluia! Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu ministério. Esta é a palavra de Deus para todos que têm um ministério, para todos os servos do Senhor. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que esta palavra ela possa continuar falando lá no mais íntimo do teu coração. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe os seus comentários, ative o sininho das notificações e Deus com certeza continuará abençoando as nossas vidas. A paz do Senhor Jesus Cristo.